Quais são os sinais de alerta para autismo na escola? Olá, eu sou a Marina Fenta, pedagoga, psicopedagoga, mestre de educação especial e você está no CBI Responde. Ainda não se inscreveu no canal? Então se inscreve agora, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que precisam saber mais aqui sobre autismo e não fique de fora de nenhuma resposta. Então vamos lá para o CBI Responde de hoje? Quais são os sinais de alerta para o autismo na escola? São vários. A escola é um espaço onde essa criança pode apresentar aqui vários sinais. E nós temos que ter o olhar aqui muito atento para saber que sinais são esses, fazer um encaminhamento para que essa criança tenha um diagnóstico o mais precoce possível e comece uma intervenção eficaz. O diagnóstico de autismo ele pode ser feito logo nos primeiros anos de vida dessa criança. Por quê? Nos primeiros meses essa criança consegue dar vários sinais, seja da imitação, da atenção compartilhada, da falta de troca de olhar com essa mãe, com esse pai, ou é uma criança muito irritadiça, chora o tempo todo e nem o colo a acalenta, né? A acalma. Então, são vários sinais que essa criança pode apresentar. Mas muitas vezes os pais, marinheiros de primeira viagem, né? O primeiro filho, não conseguem associar esses sinais como sendo aqui sinais de alerta, por exemplo, para o autismo. E aí, essa criança, muitas vezes, é uma realidade no Brasil, entra na creche logo com 6 meses. E são esses professores, esses educadores, os auxiliares, que vão ter aqui um papel fundamental. Por quê? Porque vão passar a maior parte do tempo com essa criança. Muitas crianças, e posso dar aqui exemplo das creches que eu trabalhei, essas crianças entravam às 7h30 da manhã e saíam às 5 da tarde. Ou seja, são muitas horas e são muitos momentos de atividades pedagógicas, atividades de higiene, atividade de alimentação, que a gente pode observar e ver que essa criança tem comportamentos que estão do que é esperado para cada uma das idades. Tá aqui um assunto que a gente pode falar em outros vídeos e outros Viagem Responde, mas por hoje a gente vai focar aqui nesses sinais de alerta. Quais são os sinais que a criança apresenta na escola? Vamos lá? Então, um dos sinais, a criança chega na sala, ao invés de ela explorar esse espaço, explorar os brinquedos que você disponibilizou ali, né, no chão, nas mesas, essa criança às vezes vai ficar num espaço fixo e só vai sair dele se você for lá retirá-la. Brinquedos e brincadeiras. Essa criança, ao invés de explorar as brincadeiras, explorar os brinquedos, muitas vezes ela vai se pegar em um objeto apenas. É um carrinho, é uma bola, é um boneco. E, aliás, quando esse brinquedo, né, não estiver disponível, isso pode causar grande desorganização e uma grande birra, um comportamento mais adequado dessa criança na escola. E ela vai pegar esse objeto, por exemplo, e ao invés de... é um livro, e ela vai abrir e vai olhar as imagens, talvez ela vai focar em alguma imagem específica, ou ela vai pegar o livro e vai fazer algum comportamento mais repetitivo com aquele objeto. A mesma coisa com um carrinho. Enquanto uma criança ia pegar um carrinho e talvez ia fazer o vrum vrum e andar com o carrinho para trás e para frente, talvez uma criança com autismo vai se apegar na roda do carrinho, no retrovisor do carrinho, ou seja, em um aspecto desse objeto e não vai dar a função que aquele objeto tem, ok? Ou a criança, no intervalo, né, na hora do recreio, enquanto as outras crianças vão estar explorando esse ambiente, vão brincar no escorrega, no balanço, essa criança às vezes ou vai ficar dando voltas nesse parquinho, ou vai ficar também num canto com um foco específico em alguma parte do parquinho, por exemplo. Essa criança pode ter dificuldade aqui no momento da alimentação, ela não vai aceitar um tipo de alimento, ou só vai aceitar um alimento se for no copo específico, no prato específico, ou seja, rotinas aqui mais rígidas. E quanto a isso, temos aqui outro sinal. Pode ser uma criança aí, quando a gente vai mudar de atividade, ela tem dificuldade em mudar de atividade e vai apresentar mais uma vez um comportamento mais rígido para fazer essa mudança. Vai ser uma criança que talvez você vai chamá-la várias vezes, não vai entender. Será que ela não está me ouvindo? Será que ela não está prestando atenção? E é uma criança que poucas vezes vai compartilhar essa atenção com você. Você vai estar lá na sua rodinha mostrando vários objetos e aquela criança parece não está motivada, não está prestando atenção naquilo que você está dizendo. Isso são alguns dos sinais que essa criança com autismo pode apresentar na escola, logo ali na fase ainda da creche, né, da pré-escola. E você tem que estar mesmo atento a esses sinais, que eles podem aparecer de forma mais sutil ou de forma mais acentuada. Vai depender aqui da criança, vai depender de cada caso, mas se o nosso olhar estiver mesmo atento e calibrado, a gente vai conseguir indicar esses sinais. O que me traz para a segunda reflexão.
Ok, Mariana, identifiquei que essa criança tem aqui alguns sinais que parecem ser sinais de autismo. O que eu posso fazer? Chamar essa família na escola. Mas eu já aqui abro um grande parênteses para uma dica para vocês. A gente tem que parar de só chamar os pais na escola quando é para partilhar aqui algum problema, alguma questão difícil ou uma reunião mais formal para passar algumas mudanças ou alterações que vão ter na escola. Esses pais têm que estar presentes na escola o tempo todo, em atividades, em sugestões que a gente possa ouvir e dar a essa família, partilhando aqui o que a gente está fazendo na sala, quais são os temas que nós estamos trabalhando para essa família também reforçar em casa. Se eu tenho um papel assim muito próximo, né, uma parceria com essa família, vai ser muito mais fácil para quando a gente tiver que partilhar alguma situação mais complicada, dessa família acolher essa conversa de uma outra forma. Então, se eu perceber que aquela criança tá tendo aqui sinais que me chamam a atenção e me acendem um alerta, eu vou chamar esses pais na escola, eu vou partilhar com eles esses sinais sem dar nomes, porque essa não é a nossa função. Isso é a função de médicos, de outros terapeutas, não é a função do professor. A função do professor é dizer, olha, estamos identificando esses sinais e esses sinais estão atrapalhando o desenvolvimento, não é? E o melhor aproveitamento dessa criança dentro da escola. E ajudar esses pais. O que eles podem fazer? Que médicos eles podem procurar? Ir numa consulta de desenvolvimento, ir num psiquiatra infantil, né? Conversar com um psicólogo. Sim, são as indicações que nós podemos fazer, podemos e devemos fazer. E explicar para essas famílias que esses sinais não foram observados durante um dia, mas sim ao longo ali de um mês, de 2 meses que a gente está trabalhando com essa criança na escola e que os sinais são sempre os mesmos, independente do contexto. Ela está no parquinho, ela está dentro da sala, ela está no refeitório e essa criança apresenta esses sinais. O que me leva aqui para uma terceira reflexão. Você professor, você auxiliar, você pai, leia sobre esses sintomas, leia sobre essas características que é para você calibrar o seu olhar, estar atento a essa criança, estar atento a esses sinais, não deixar nenhum sinal para trás. Não achar, talvez seja coisa da minha cabeça, ou eu estou comparando demais com as outras crianças. Não, a gente sabe quando a criança está ali tendo comportamentos que não parecem ser os comportamentos que são esperados para aquela idade ou para aquele contexto. Então não espere tempo. Não deixe esse tempo passar, não espere que essa criança comece a ter sinais aqui muito acentuados para a gente começar a agir. E outra coisa que a gente precisa aqui ter mesmo sempre em mente, não espere o diagnóstico para começar a agir. Essa criança não pode perder tempo de estímulo de qualidade. Então, se você reparou, essa criança não consegue sentar na roda, faça alguma coisa para ela conseguir sentar na roda, converse com os outros colegas, crie estratégias para que essa criança então sente na roda, escute uma história, participe das atividades. Eu posso aqui dar um exemplo de um caso que eu tive na escola, eu trabalhava numa creche, era uma criança que ainda não tinha diagnóstico, mas identificava vários sinais. Em paralelo, fiz o encaminhamento, né, dessa criança, conversei com a família, mas eu não esperei com que essa família tivesse diagnóstico para começar a agir. Então, na rodinha de conversa, que era uma coisa muito difícil dessa criança participar, ela não sentava, eu comecei por entregar todos os nomes da chamadinha na mão dela. Então, ela gostava de ficar ali com o nome e eu levantava e ia até ela para ela me dar o nome da criança que eu precisava. Depois, para ela ganhar isso, ela tinha que sentar só um pouquinho e ela ganhava. E depois, ela sentava mais um pouquinho, ganhava e ela começou a entregar para as outras crianças essa chamadinha. Até chegar num ponto, depois ali de algumas semanas dessa intervenção, que essa criança conseguia iniciar e terminar essa rodinha durante todo o processo da chamadinha que a gente fazia com a criança. Então, existem várias coisas que nós podemos fazer, não podemos sentar e ficar esperando que essa criança tenha um diagnóstico para a gente começar a estimular, a agir, a criar estratégia. Esse foi o CBI Responde de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um tema que tem daqui muito pano para manga para a gente conversar, mas o que eu queria que ficasse é olhar atento, parceria com a família e ação. Não deixe que essa criança perca tempo aqui de um estímulo de qualidade. Muito obrigada. Esse vídeo fica aqui, mas a gente continua as nossas reflexões no comentário. Já compartilha esse vídeo com aquele professor, com aquele auxiliar que você conhece e que precisa entender esses sinais de alerta, conhecer esses sinais de alerta para ajudar cada vez mais essas crianças. Um beijinho e até semana que vem.